A dúvida quanto à existência de vida extraterrestre é algo intrigante e que ecoa na mente humana há muito tempo. Muita gente vê referência a alienígenas em registros de antigas civilizações, e nossos olhares para o espaço sempre miraram encontrar alguma evidência de que não estamos sozinhos neste imenso universo. Mais do que esperar ter contato com aliens fora da Terra, muita gente garante que os nossos vizinhos já nos fizeram algumas visitas. Há, inclusive, uma série de relatos sobre a presença alienígena aqui mesmo no Brasil, e é justamente sobre eles que nós vamos falar. Já taca o dedo no like, se inscreva e compartilhe. Bora logo pro vídeo que a parada é do mal. Caso Vilas Boas, 1957. Este não é um simples caso de contato com alienígenas no Brasil, mas a primeira alegação de abdução. Luz. Antônio Vilas Boas morava com a sua grande família em uma fazenda próxima à cidade mineira de São Francisco de Sales. No dia 5 de outubro de 1957, os fatos estranhos começaram a acontecer. A família foi dormir por volta de 11 horas de uma noite quente. Devido ao calor, Antônio, que dormia no mesmo quarto de seu irmão, João, abriu a janela e viu uma luz branca muito forte e brilhante no curral. Ele chamou pelo irmão, que não se interessou pelo fato, depois fechou a janela e voltou ao dormir. Naquela mesma noite, Antônio acordou e abriu a janela novamente, percebendo que a luz continuava lá, mas passou a se mover em sua direção conforme ele olhava para ela. Muito assustado, ele fechou com muita força as janelas, o que acordou o irmão, que também ficou espantado com a intensidade da luz entrando pelas frestas. Depois subiu clareando as telhas da casa e então sumiu. Depois disso, por uns dias, tudo permaneceu normal. Antônio, seus irmãos e seus cunhados se revezavam para os cuidados com as lavouras do local com um trator, realizando uma divisão de turnos durante o dia e a noite. Na noite de 14 de outubro, entre 21 e 22 horas, Antônio e seu irmão estavam lavrando o campo com o trator, quando a luz brilhante apareceu novamente. Ambos testemunharam o fenômeno, sendo que a luz parecia estar a cerca de 90 metros acima deles. Antônio deixou seu irmão para trás e seguiu a luz para investigar o que era. Ao se aproximar, a luz correu a uma velocidade tremenda para o lado oposto do campo. Ele fez isso novamente. Mais uma vez, a estranha luz fugiu para o outro lado. Antônio disse que repetiu esse movimento umas 20 vezes. Então, ele desistiu e retornou até onde o seu irmão estava. Ainda assim, ele afirmou que a luz permaneceu por lá, sendo que às vezes ela emanava raios em todas as direções como um sol poente. Depois, ela desapareceu. Na noite de 15 para 16 de outubro de 1957, Antônio trabalhou novamente nos campos de plantação, mas estava sozinho dessa vez. Por volta da 1 da manhã, quando ele estava no mesmo local em que testemunhou a luz estranha no dia anterior, um pouco longe de seu trator, ele avistou mais uma vez o fenômeno, que veio de forma avermelhada no céu e aumentava em sua direção em uma velocidade impressionante. Antes que ele pudesse pensar no que fazer, a luz estava pairando sobre ele a cerca de 50 metros sobre a sua cabeça, então ele conseguiu ver de onde vinha. A luz era emanada por uma nave que tinha o formato de um ovo alongado, que foi se preparando para pousar a uns 15 metros de onde ele estava com 3 suportes metálicos para apoio. Antônio correu desesperado para o trator para tentar fugir. No entanto, o veículo falhou e as luzes dele se apagaram também. Vilas Boas então o saltou do trator e, ao correr em direção à sua casa, ele foi agarrado por um ser que ele disse que mal batia na altura de seu ombro. Ele conseguiu lhe dar um golpe que o desestabilizou e tentou correr novamente, mas outros 3 seres surgiram rapidamente e o agarraram pelos braços e pernas, levando-o para dentro da nave.
Em seus testemunhos, Antônio disse que as criaturas tinham cerca de 1,57 de altura e que vestiam roupas estranhas. Antônio os descreveu em muitos detalhes. Era algo muito minucioso para ter vindo apenas de uma imaginação fértil. Segundo ele, os seres usavam um traje bastante justo, feito de material grosso e acinzentado, mas macio, tendo tiras pretas em algumas áreas. Ele disse que o traje ia até os pescoços dos aliens, que usavam um tipo de capacete rígido, reforçado ainda na altura do nariz. A descrição dos trajes diz ainda que eram como macacões, que tinham um emblema vermelho no peito que refletia luzes algumas vezes. O agricultor observou que os olhos pareciam menores que os nossos, sendo claros e azuis, e, acima deles, o capacete era bastante grande, como se protegessem cabeças enormes ou algum tipo de equipamento. O início das experiências dentro do OVNI. Dentro do objeto não identificado, Antônio se viu cercado pelos seres estranhos sem ter como reagir, ficando vulnerável ao que viesse a acontecer. Ele estava agora em uma pequena sala quadrada sem nenhum tipo de móvel e com luzes fortes. Uma abertura apareceu e ele foi levado para outra sala em que os únicos objetos visíveis eram uma mesa de formato estranho que estava rodeada por várias cadeiras giratórias sem encosto feitas de um tipo de metal branco. Seus sequestradores de outro planeta o seguraram enquanto se comunicavam em sons irreconhecíveis. Antônio disse em seu testemunho que esses sons não tinham semelhança alguma com a fala humana. Na sala, Antônio, mesmo contra sua vontade, foi totalmente despido. Depois de despí-lo, um líquido sem cheiro e parecido com óleo sem cor, o qual ele afirmou que não deixou a pele engordurada, foi passado em seu corpo com um tipo de esponja. Depois, ele se dirigiu a outra sala onde dois outros seres se juntaram a ele, levando um tipo de cálice, de onde saíam dois tubos compridos, parecidos com pequenas e finas mangueiras. Esses tubos tinham nas extremidades uma espécie de ventosa que foi colocada no queixo de Antônio, fazendo o seu sangue escorrer por eles até o cálice. Depois da coleta das amostras de sangue de Vilas Boas, ele foi deixado sozinho na sala por cerca de 1 hora. Lá ele ficou de certa forma confortável em uma cama cinza no meio da sala. Porém, isso não durou muito tempo, pois uma fumaça cinza foi emitida de alguns buracos nas paredes e depois se dissipou. Esta fumaça deixou Antônio enjoado e sufocado, sendo que logo em seguida, ele correu para um canto e vomitou. Isso parece ter aliviado a sua respiração, que ficou mais normal. Foi após isso que uma alienígena entrou na sala. Segundo Antônio, a moça entrou na sala devagar, sem pressa e até um pouco se divertindo com o espanto no rosto dele. Ele a descreveu como muito bonita. O lavrador afirmou que o cabelo da alienígena era loiro, quase branco, suave, como o cabelo tingido em peróxido, e de comprimento na altura dos ombros. Os olhos eram grandes e azuis, sendo mais alongados do que arredondados. O contorno do rosto dela também era diferente do das humanas, sendo que a parte das maçãs do rosto era bastante cheios, deixando a face bem alargada, mas que ia afinando até chegar no queixo pontudo, dando uma forma triangular. Antônio detalhou ainda que os lábios eram muito finos, quase invisíveis. Então, ela se aproximou cada vez mais dele até que encostou a cabeça no rapaz, mostrando-lhe para que objetivo estava ali, apesar de toda a situação em que estava mergulhado. Ele então se esqueceu de tudo e puxou a moça para perto dele. Vilas Boas contou que foram 2 relações normal, como dos humanos. 2 outras criaturas entraram e chamaram a mulher, que apontou para a barriga dela, para ele e para o céu. Então, foi embora. Logo, outro ser entrou na sala com as roupas de Vilas Boas, que pode se vestir novamente, e foi encaminhado para outro recinto onde os tripulantes pareciam conversar. O final da jornada. O lavrador disse que nesse momento já estava calmo, já tinha percebido que eles não fariam nenhum mal a ele. Aproveitando o tempo que tinha, Antônio passou a observar todo lugar para guardar na memória todos os detalhes do interior da nave.
Depois disso, as criaturas o levaram para um tipo de tour pela nave até que chegaram à saída, quando um dos seres apontou para ele descer. Então, Antônio desceu e a nave de luzes vermelhas brilhantes foi subindo aos poucos e disparou de repente como uma bala na direção sul. Eram cerca de 5:30 da manhã quando voltou para o seu trator. Ele descobriu que teve os cabos da bateria desconectados. Depois desse contato, foi relatado que Antônio Vilas Boas sofreu de várias condições, como sonolência excessiva, lesões cutâneas, dores no corpo, náuseas, perda de apetite, dores de cabeça e ardência nos olhos, sintomas parecidos com os de envenenamento por radiação. Esse foi um resumo do vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Comentem aí o que vocês acharam e não esquece de compartilhar. Porque foi osso fazer esse vídeo. Trarei a voz do Juninho para vocês em outro vídeo. Senhoras e senhores, por favor, olhem aqui.